Tem tantas coisas que envolvem esse processo da estética e da mudança física do adolescente que seria leviano a gente simplesmente falar que eles precisam, enfim, andar assim ou assado, ou que é um assunto que cada um vai encontrar seu rumo e que a gente deve simplesmente deixá-los e não conversar, e não atualizar, e não estar atento aos sinais de que eles podem estar nos mostrando que eles não estão sendo aceitos pelo físico deles, ou que eles não estão se aceitando porque de alguma forma não sentem que atendem às expectativas dos ambientes onde eles convivem e estão inseridos. Olá, eu sou a Aline Pelliccioli, sou especialista em comportamento humano. Eu atuo mais voltada para a área de adolescentes e de seus responsáveis, porque é uma área que me encanta, porque é uma área cheia de desafios, uma fase também entupida de oportunidades. E é por conta dessa dualidade da fase que eu me sinto tão atraída e encantada por esse período. E parte do que acontece nesse período, e que eu diria que é talvez top 10 aí dos assuntos relevantíssimos dos adolescentes, é a questão da pressão estética. Né? Como que funciona esse processo quando eles se tornam adolescentes, o que eles trazem já de bagagem do que a gente vem falando para eles desde que eles são pequenos e como o nosso comportamento influencia em todo esse processo. Porque muito tem a ver esse processo da autoaceitação, esse processo de gostar de si, do jeito que você é, da sua própria beleza, também com o processo de autoestima. E a gente ouve muitos pais falando, meu filho tem baixa autoestima, meu filho tem muita vergonha, meu filho isso, aquilo, aquilo outro. E às vezes a gente não percebe que em mínimos detalhes a gente está fazendo uma certa pressão estética dentro de casa. Por que eu te digo isso? Porque quando eles são crianças, a percepção deles de beleza está completamente ligada à higiene, ao fato de estar simplesmente vestido, ao fato de estar cheiroso, de estar em convivência. Então eles não têm ainda, quando pequenos, essa associação de que a beleza pode estar ligada a um estilo de cabelo, ou a um modelo de corpo, ou a uma marca de roupas. Então, quando a gente começa desde muito cedo, a dar exemplos de completa vigilância em relação à beleza, e aí pode ser através do nosso exemplo, que tá sempre arrumada, tá sempre de salto, não vai na padaria se não tiver maquiada, não usa havaiana pra ir na rua, tem que estar sempre nos trinques, se vai receber alguém, tudo tem que estar perfeito, tem que estar com a roupa, cada evento tem que comprar uma roupa nova, mas também, às vezes, fornecendo para eles esses recursos, então é kitzinho de maquiagem, é roupa da moda, é roupa toda afeminada, N coisas que inclusive o mercado aí oferece, porque comercialmente falando é interessante, quanto também na forma que a gente se comunica e acaba verbalizando algumas coisas. Então a gente tem o hábito na nossa cultura de fazer brincadeiras onde a gente de alguma forma está falando alguma verdade, mas com um tom de leveza. Então, dentro de casa já se percebe essa questão de meu Deus, se você continuar comendo desse jeito, você vai ficar gorda, se essa roupa não combina. Às vezes com uma criança de 2, 3 anos que quer fazer uma combinação que os pais não acham tão interessante assim, ou não é tão bonito, e aí faz aquela agonia, não tem que ser essa roupa, porque essa não combina. E isso começa a levantar essas suspeitas, essas percepções, essa atenção da criança a padrões de beleza que não só a questão de você estar saudável, respirando, feliz, vestido, tomado banho e cheiroso. Então a gente também precisa se atentar, porque na adolescência por si só, a gente tem uma grande mudança aí, não só do corpo físico, que é óbvio e ululante, não tem como fugir disso, não é nem sequer opcional, mas também nas mudanças dos papéis sociais, e às vezes aquela amizade que entre menino e menina, que era uma simples amizade, de repente passa a ter um brilhinho a mais. A própria escola, o ambiente escolar tem uma cobrança de pertencimento. O adolescente, para estar em um determinado grupo, ele tem que ser parecido com este grupo para ser aceito. E aí começa a trazer tudo aquilo que já foi dito no passado, que a gente achou que era uma brincadeira, que era irrelevante, que era uma forma de, enfim, cuidar, que tá ali no inconsciente do adolescente, com toda essa cobrança que tá vindo desses novos papéis sociais e desse universo pré-adulto que já começa, né? Trabalho, escola, sexualidade, busca de identidade,
tudo isso começa a trazer ele para um universo que antes ele não se atentava tanto, e a fase que ele vive como adolescente, onde ele ainda não sabe bem quem ele é, o que ele vai ser, como que o corpo dele vai ficar, se ele vai ser realmente bonito dentro da percepção dele, dentro da percepção do outro, ou se não, porque nessa fase também o corpo muda tanto que não dá para você dizer que aquela pessoa vai ser assim ou assado nesse período, porque às vezes a pessoa tem um nariz que é um pouco maior e aí depois tá inchada e depois diminui, às vezes a pessoa fica com um bocão, depois diminui, às vezes a pessoa engorda um pouquinho, depois emagrece. Então, tem toda uma instabilidade física nesse período que é muito prejudicial que a gente contribua dentro de casa com esse processo de pressão estética, seja em qual forma for. Tá? Então, eu sempre busco, quando eu vou conversar com os pais dos adolescentes e até mesmo com os adolescentes, fazer esse processo mesmo de valorização daquilo que eles têm de legal, daquilo que eles têm de bonito, que eles consideram bonito dentro da percepção deles, mas principalmente trazendo aquilo que realmente importa. Porque se você é um pouco mais magro, se você é um pouquinho mais gordinho, se você tem um cabelo cacheado, se você tem um cabelo liso, ou se você é alto, ou se você é magro, isso efetivamente na prática não influencia no quanto que você pode e tem de potencial para viver a vida feliz e próspera. Então nós também não devemos incentivar eles nesse aspecto de buscar abrir portas ou manter portas abertas através puramente da estética. Porque a estética, olha, para ser bem honesta, antigamente a estética até podia abrir muitas portas. Atualmente a estética se tornou algo tão mal distribuído que até, às vezes até o fato da pessoa ser muito bonita, muito emperiquitada, as pessoas já associam que ela só pensa em beleza, é fútil, ou ele é fútil, ou ele só quer ser bombado, só quer estar na academia. E isso faz muito parte do que a gente vem construindo como sociedade, que eu acho que a gente deveria retroceder, inclusive em relação a isso, e valorizar aquilo que realmente importa. A gentileza, a dedicação, a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica, o ciclo de amizade, o autoconhecimento. Então, todas essas características, todos esses comportamentos, são comportamentos que a gente deve valorizar e que a gente deve associar isso à beleza. Então, todas as vezes que a gente vai elogiar os nossos filhos através de beleza, a gente deve associar isso. A sua beleza é muito ligada pelo coração bondoso que você tem. Quando a pessoa tem um comportamento gentil, quando a pessoa se torna muito mais aceita, muito mais amada, muito mais querida, muito mais prestigiada, porque essa é a verdade. Uma pessoa que tem os seus valores intactos, que aprendeu a ter valores, raízes fortes, pautadas naquilo que realmente faz a diferença na sociedade, na família, no trabalho, na escola, são as pessoas que primeiro vão mais longe, né? Que abrem-se mais os caminhos e permanecem mais abertos os caminhos, porque as pessoas naturalmente têm mais simpatia por pessoas educadas e pessoas bondosas e pessoas, né? E entendam por bondosas pessoas bondosas, não pessoas altruístas que se anulam e fazem tudo pelo outro. Mas principalmente porque muito no processo da autoestima na adolescência está ligada ao processo físico. Muito. E muitas vezes eu converso com os pais e até com os próprios adolescentes e eles trazem, os pais trazem, meu filho ou minha filha tem autoestima baixa, não gosta do corpo, só quer usar determinada roupa, só quer usar roupa larga, só quer usar roupa colada, ou tá com uma hipersexualização numa idade muito jovem ainda. E tudo isso é muito sério, porque tem fase para tudo e é parte do nosso papel também acompanhar essas fases e também compreender como é que eles estão percebendo cada coisa. Então, o que é a beleza para os olhos dos seus filhos? Qual é o padrão que eles consideram legal, bonito? Será que existe um padrão bonito ou é apenas uma afinidade, um viés que eu, ou você, ou seu filho, subjetivamente gosta mais? Então, até conversar sobre essa diversidade, porque nossa cultura também é muito diversa, a gente tem vários tipos de corpos, a gente tem vários tipos, estilos de vestimenta, é muito significativo, porque
Não importa se o seu filho ou a sua filha está usando, o seu adolescente está usando uma roupa que talvez não agrade ao que você considera como estética. Se ele gosta daquela roupa, se aquela roupa não está ofendendo ninguém, se aquele estilo musical, se aquela forma de usar o cabelo não prejudica a saúde, não traz um dano ao próximo, é apenas uma questão de estilo e de gosto, por que a gente deve interferir nisso? Principalmente quando a gente coloca e para analisar que a fase da adolescência é a fase da experimentação. Se a gente não permitir eles experimentarem nessa fase, eles vão experimentar quando? Porque logo que sai para a vida adulta, você não tem muita oportunidade de experimentar, você simplesmente tem que se encaixar para trabalhar, você tem que se encaixar para ser o funcionário bom, para ser o amigo bom, para atingir a responsabilidade, o dinheiro que você precisa para pagar aluguel, então você não tem muita oportunidade. Então quando que eles vão experimentar se não for na fase da adolescência? Quando eles se casarem e aí tiverem já as suas condições financeiras, e o impacto disso no casamento? E o impacto disso na sua autoaceitação. Então, tem tantas coisas que envolvem esse processo da estética e da mudança física do adolescente que seria leviano a gente simplesmente falar que eles precisam, enfim, andar assim ou assado, ou que é um assunto que cada um vai encontrar seu rumo e que a gente deve simplesmente deixá-los e não conversar, e não atualizar, e não estar atento aos sinais de que eles podem estar nos mostrando que eles não estão sendo aceitos pelo físico deles, ou que eles não estão se aceitando porque de alguma forma não sentem que atendem às expectativas dos ambientes onde eles convivem e estão inseridos. Então, por favor, se você tem a oportunidade, se você tem um filho adolescente ou se você convive com um adolescente, tira um tempinho, senta e troca uma ideia sobre o que são os padrões de beleza, por que eles existem, como que isso se criou. Debatam sobre as percepções, sobre a diversidade, sobre a importância da gente se aceitar, até porque não existe ninguém perfeito. Não existe nenhum ser humano que é perfeito, fisicamente falando. Nós somos feitos com base em assimetria. Então tá tudo bem ser assimétrico, tá tudo bem ter alguma coisa que talvez não seja totalmente perfeito. E afinal, o que seria perfeição também, né? Quem saberia essa resposta do que é a perfeição?